Antes de começar essa linda história de Natal, gostaria de pedir para que você comentasse aqui embaixo o que o Natal significa para você. E se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de clicar no botão de inscrição e ativar o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Assim você vai receber mensagens de motivação e reflexão diretamente no seu feed. Vamos juntos espalhar o espírito do Natal. Agora, fique com a história de Léo. Era uma vez em um vilarejo distante, um lugar onde o Natal não era apenas uma data no calendário, mas uma época do ano que trazia calor ao coração das pessoas. Aquelas pequenas ruas estreitas, cobertas de neve e decoradas com luzes cintilantes, eram o cenário de algo que acontecia todos os anos. O Natal embaixo daquelas montanhas geladas tinha uma magia única, como se o espírito da data estivesse no ar, esperando ser compartilhado por todos. No centro desse vilarejo morava um garoto chamado Léo. Ele tinha apenas 12 anos, mas seu coração parecia muito maior. Enquanto as outras crianças se importavam com presentes e brinquedos, Léo pensava em algo diferente. Seu grande sonho não era ganhar nada de material, mas sim ver as pessoas ao seu redor felizes. Ele adorava ajudar os outros, seja carregando lenha para os idosos, arrumando a rua depois de uma tempestade de neve ou até mesmo cozinhando algo simples para quem precisava de ajuda. Seu rosto sempre estava iluminado por um sorriso e seus olhos, embora jovens, já tinham a sabedoria de quem entende o verdadeiro valor da solidariedade. Naqueles dias, a expectativa pelo Natal era contagiante. As famílias começavam a decorar suas casas, as crianças ficavam ansiosas para a noite das trocas de presentes e todos se reuniam no salão comunitário para compartilhar histórias, cantar músicas e planejar os eventos. Era o ponto de encontro de todo o vilarejo. Uma grande festa de Natal seria realizada no salão, com comidas típicas e a presença de todos. Mas naquele ano, uma grande tempestade de neve chegou cedo e trouxe consigo muitos danos. No dia seguinte, as pessoas foram até o salão comunitário e encontraram o lugar destruído. O telhado estava parcialmente quebrado, as paredes estavam úmidas e as janelas quebradas, deixando o local vazio e frio. As mesas e cadeiras estavam espalhadas pelo chão, como se o Natal tivesse sido arrancado de lá. Todos estavam apreensivos, preocupados, e o medo de um Natal triste começou a se espalhar. A tristeza tomou conta das ruas. As famílias que mal tinham recursos para se manter durante o inverno não sabiam como poderiam restaurar o salão a tempo da grande celebração. Muitos começaram a questionar se seria possível organizar a festa de Natal daquele ano. Alguns já estavam se preparando para a realidade de que talvez o vilarejo tivesse que passar o Natal sem a grande reunião tradicional. Mas ao ver a angústia em seus olhos, Léo tomou uma decisão. Ele não poderia deixar que sua comunidade passasse por esse Natal sem a alegria que sempre os uniu. Ele sabia que com união poderia ajudar a transformar aquela situação. Léo então decidiu pedir ajuda de todos, começando pelos mais próximos. Ele correu pelas ruas, bateu nas portas das casas e com o sorriso de sempre disse: "Eu sei que podemos consertar o salão. Se cada um fizer um pouquinho, temos a chance de fazer esse Natal acontecer de novo." As pessoas no início céticas começaram a perceber que Léo não estava sozinho em seu sonho. Ele tinha o coração cheio de esperança e sua força era maior que qualquer problema que o vilarejo enfrentasse. Em poucos dias, todos se juntaram. Os mais velhos que ajudavam com sabedoria e experiência, as crianças que traziam energia e entusiasmo e até mesmo os céticos que começaram a acreditar que juntos poderiam fazer a diferença. E assim, o trabalho começou. Léo liderava as crianças na coleta de materiais que estavam espalhados pelo vilarejo. Enquanto isso, os adultos faziam os reparos mais pesados. Consertavam o telhado, substituíam janelas e restauravam as paredes. Mesmo aqueles que tinham pouco trouxeram o que podiam: uma tábua, um pedaço de tecido, uma vela. Cada um trouxe o que tinha de mais precioso para que o salão fosse restaurado a tempo. A neve, que antes parecia um obstáculo, agora era uma aliada.
As crianças criaram lindos enfeites com flocos de neve e pinhas, decorando-se o local com simplicidade, mas com muito carinho. Léo ajudava em todos os detalhes, cuidando para que nada fosse deixado de lado. Seu amor pelo vilarejo e pelas pessoas fazia com que ele trabalhasse incansavelmente, até as últimas horas antes da grande noite. Conforme os dias passavam, algo mágico acontecia. As pessoas começaram a conversar mais umas com as outras. Vizinhos que nunca haviam se falado começaram a compartilhar histórias, risos e até mesmo suas dificuldades. Em vez de se sentirem sozinhos, todos estavam agora juntos, unidos por um objetivo maior. O Natal, com seu espírito de união, estava se materializando de uma forma que ninguém imaginava. No trabalho conjunto, nas pequenas ações de generosidade, nos gestos silenciosos de apoio. Na véspera de Natal, o salão estava quase pronto. As luzes cintilavam nas paredes recém-consertadas. A grande árvore de Natal estava decorada com simples, mas belos enfeites feitos à mão, e o aroma das comidas caseiras se espalhava pelo ar. Quando os moradores entraram no salão, um silêncio reverente tomou conta do ambiente. Eles olhavam em volta, vendo o que haviam conquistado juntos. O que antes parecia impossível agora estava ali, brilhando com a promessa de um Natal renovado. E então, a festa começou. As crianças correram para as mesas, os adultos se abraçaram emocionados e todos celebraram não apenas o nascimento de Cristo, mas a força da união e da generosidade humana. Léo, lá no meio, com um sorriso no rosto, olhou para todos e sentiu que, mesmo sem grandes presentes, aquele seria o melhor Natal de todos. Naquela noite, Léo aprendeu algo muito importante. O verdadeiro espírito do Natal não está nos presentes que damos, ou nas festas que celebramos, mas nas pequenas ações diárias que fortalecem nossos laços, nos gestos de carinho, nas mãos estendidas para ajudar e nos corações abertos para receber o amor. Porque o Natal é sobre dar, sobre compartilhar e sobre acreditar que quando nos unimos, podemos superar qualquer obstáculo. E assim, naquele vilarejo distante, o Natal foi salvo. Não por causa de grandes gestos ou riquezas, mas pelo coração de um garoto chamado Léo, que nos ensinou que o Natal é, acima de tudo, um presente que compartilhamos uns com os outros através da generosidade, do amor e da esperança. Se você também acredita na magia do Natal e no poder da união, não se esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal para receber mais histórias emocionantes. E se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares para que o espírito do Natal se espalhe por todos. Muito obrigado por assistir. Que o seu Natal seja repleto de alegria, paz e muito amor.